Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos dar aí 3 minutos para o pessoal ir se conectando, já para a gente começar a live de hoje. Hoje, dia 10 de janeiro de 2021, vamos falar sobre pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa hoje, vamos botar a criatividade para fluir, falar de inovação, falar de coisas positivas, falar dos 13 métodos que a gente pode estar utilizando, 13 ferramentas ou 13 ações que nós podemos estar usando no nosso dia a dia para começar a pensar com mais criatividade, para começar a pensar diferente do padrão que a gente vem utilizando. Foi uma semana bem corrida, bem produtiva, uma semana onde a gente teve a oportunidade de falar sobre competência, falar um pouco sobre liderança, muitas perguntas interessantes. Durante a semana eu fui recebendo aí, que vou estar compartilhando hoje aqui com vocês. Então vamos só dar mais um tempinho, o pessoal poder se conectar. Domingo, às 8 horas da noite. Geralmente o pessoal ainda está como? Está se preparando, está se organizando, porque já estão pensando já na segunda-feira, como vai ser, veio Fantástico aí. E agora o Pablo inventou uma live às 8 horas para poder competir com a Rede Globo. Mas vamos lá, vamos botar para quebrar nessa live, vamos manter o mesmo clima que a gente vem mantendo das anteriores e vamos já pensar em inovação, vamos pensar em coisas para o futuro. Então já estamos aí, ó. Já pode observar que tem investimento já no cenário, já tem alguma coisa nova rolando aí e a gente vai trabalhando cada dia mais aí, recebendo os feedbacks construtivos. Isso é muito importante. O feedback construtivo, ele faz crescer. Quando a gente realmente, efetivamente trabalha com feedback, o feedback positivo faz a gente crescer. Geralmente dói, porque crescer dói. Minha mãe sempre falava uma coisa, aqueles ditados de mãe, né? Meu filho está chorando porque crescer dói. Então o feedback positivo, o feedback construtivo é aquele que vai te fazer sentir aquela dorzinha, mas se você trabalha efetivamente pensando no crescimento, ele vai te fazer crescer. E o positivo, que a gente nunca pode deixar de lado, é o que te motiva, é aquilo que vai te jogar para frente, é aquilo que vai te fazer ter mais vontade ainda de estar continuando e vendo que as coisas estão dando certo. E aí quando a gente for trabalhar especificamente, feedback, a gente vai bater um papo muito legal sobre esse tema. Vai vir mais para frente aí. E falando em mais para frente, na semana que vem tem uma live já com o primeiro convidado, eu vou estar compartilhando aí com vocês um pouquinho mais adiante. Bom, não vou perder muito tempo, vamos voltar àquela nossa metodologia das lives anteriores. Eu vou estar aqui falando com vocês, batendo um papo, e vocês, desde aí, surgiu uma questão, surgiu uma dúvida, quer participar, quer me perguntar alguma coisa, manda sua pergunta, e aí eu vou estar recebendo aqui, e no final, os 15 minutos finais aí da live, a gente vai estar respondendo pergunta e vai poder estar conversando caso a caso aí, beleza? Se não der tempo de responder tudo até o final da live, depois eu faço uns stories respondendo vocês pessoalmente. Mas todas as perguntas terão respostas, é uma promessa minha. Não é promessa de político, pode ter certeza. Vamos lá? Vamos começar a falar sobre o dia? Pensar fora da caixa? Bom, eu passei uma semana pensando fora da caixa de como é que eu ia fazer essa live hoje. Pensei no ambiente, pensei no tema, trabalhei, estudei o tema, porque para a gente poder sentar aqui e falar 1 hora olhando para uma câmera, a gente tem que estudar um pouco, não está tudo na cachola, tem que botar no papel, tem que ter um guia, tem que se preparar para poder levar um papo bem legal e poder levar um papo bem positivo para frente. Quando a gente fala em pensar fora da caixa, qual é o primeiro tema que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês refletirem sobre pensar fora da caixa. Pensou? Já está fora da caixa? Já abriu o tampão da caixa já? Show de bola. Vamos começar. Quando a gente fala em pensar fora da caixa, a primeira coisa que a gente pensa é abandonar padrão. Abandonar aquilo que é hábito. Abandonar aquilo que a gente já julga que conhece. E começar a pensar em algo desconhecido. Abrir a mente para a criatividade e deixar o pensamento fluir. Geralmente, desde criança, nós somos instruídos a pensar dentro da caixa, seguir determinados padrões, seguir determinadas convenções, e que muitas vezes isso nos leva no futuro a ter um pensamento de tem que estar no livro, tem que estar escrito,
tem que ter alguma coisa. Mas quando a gente fala tem que estar no livro, alguém teve que pensar fora da caixa para desenvolver aquele pensamento. E é isso que a gente tem que estar buscando no nosso dia a dia. A vida está cheia de novos desafios. Ou quem, em sã consciência, iria imaginar que durante um ano inteiro nós íamos viver com uma realidade de pandemia? Eu imagino que ninguém. Uma coisa bem legal, bem legal não, mas uma experiência que eu tive, é quando eu estava no México, nós tínhamos que desenvolver um plano de emergência para o site, e um dos temas que tinha lá era o que fazer em tempos de pandemia. À primeira vista, como nunca na minha história, ou nunca no meu conhecimento, eu tinha visto algo nesse sentido, um plano de emergência para tratar a pandemia, a gente fez alguma coisa, embrulha e manda. Mas hoje em dia, a gente já consegue observar de que é uma realidade que nós temos que trabalhar com isso. Então, tem que pensar fora da caixa, tem que quebrar padrão. E quando a gente fala em quebrar padrão, a gente tem que pensar em solução de problemas, a gente tem que pensar diretamente em inovação e tem que pensar com novas perspectivas. Um ano desafiador, um ano novo para todos nós, tem que trazer novas perspectivas. Dentro disso, o que você tem feito de diferente na sua rotina? Vou dar exemplos, hein? Professores tiveram que se desenvolver e criar aulas online. Lá na Argentina, o conceito de trabalho home office era totalmente abolido. Todo mundo falava, não, a Argentina não está preparada para trabalho home office. O que aconteceu a partir de março? Nós tivemos que ficar de março a novembro trabalhando home office. E aí, como criar isso? Como trazer isso para essa realidade? Tivemos que pensar fora da caixa. Uma das decisões que nós tomamos foi, beleza, botamos todo mundo em casa. E como é que a gente, dentro do trabalho, dentro da fábrica, porque eu venho de fábrica, dentro da fábrica, como é que a gente vai fazer com as pessoas? Porque lá a gente pensava em ergonomia. E esse pensamento de ergonomia, como vai ser quando as pessoas estiverem trabalhando de casa? Vão ter uma cadeira correta para poder se sentar e executar seu trabalho? Vão ter equipamento correto para poder trabalhar adequadamente? Como a gente vai solucionar? Sabe qual foi a solução que nós encontramos? Contratamos uma empresa de logística, pegamos todos os equipamentos das salas de cada uma das pessoas, inclusive as cadeiras, e mandamos para a casa de cada funcionário. Foi uma solução que as pessoas puderam preparar o seu ambiente de trabalho e ter literalmente o seu trabalho dentro da sua casa. Foi muito bem recebido pelas pessoas e foi um pensamento fora da caixa. E aí? Comparte comigo aí, manda para mim o que você tem feito nessa época de pandemia que fez você pensar fora da caixa. Beleza? Vamos dar continuidade. Olha só, como hoje a gente fez coisas novas para estar desenvolvendo por aqui. O que a gente tem por aqui? Quantas vezes nós fomos desafiados a pensar fora da caixa? Quantas vezes nessa semana você foi desafiado ou desafiada a pensar fora da caixa? Você gosta de ver filme? Tem vários filmes interessantes. Vários filmes que podem trazer esse tipo de pensamento. Quem aqui já teve um sonho de trabalhar na Google? Porque todo mundo fala assim, trabalhar na Google é a maior maravilha do mundo. Porque você não tem hora para ir trabalhar, você pode ir de camiseta, pode ir de chinelo, pode ir de bicicleta, senta onde quiser, pega seu computador e vai trabalhar, não quer ir, não vai, tem a total liberdade. Talvez esse ambiente tão criativo e liberal, seja a chave para o desenvolvimento de muitos softwares, de muitas soluções que a gente hoje em dia está desfrutando. Como, por exemplo, está fazendo videochamada ao vivo de uma plataforma. Isso foi pensado lá atrás por alguém que tem esse tipo de emprego. E aí, se você gostaria de ter esse tipo de realidade, isso é possível colocar também na empresa onde você trabalha. Existem hoje em dia grupos grupos de inovação que estão dentro das empresas e preparam ambientes para ter um ambiente, como eles chamam, ambiente Google. E isso, se você quer uma referência de filme para poder assistir, aconselho a vocês a assistir Os Estagiários.
Muita gente já viu, é um filme super conhecido, não é um filme novo, deve ter aí, acho que não sei se é de 2015, 2014, eu não tenho a noção de quando é efetivamente esse filme, mas é muito interessante ver. E aí você observa que a Google, ao momento que deixa um funcionário livre, não é que ela está deixando a pessoa trabalhar quando queira, ela está te dando todas as ferramentas para você se dedicar ao máximo. Por exemplo, para preparar uma live como essa para vocês, trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, inclusive no domingo. É mais ou menos assim que funciona a empresa de criatividade. A criatividade não tem hora para surgir. Existem técnicas que vão te fazendo com que você exercite essa competência, que aí a gente volta a falar sobre competência, conhecimento, habilidade e atitude, que faz com que a gente comece a utilizar mais essa competência e que isso comece a fluir naturalmente. Mas você ter um ambiente livre te transforma e te faz pensar mais a respeito de trabalho do que dentro de uma rotina normal. Você deixa de ter somente aquelas 8 horas de trabalho e passa a se preocupar com o seu trabalho 24 horas por dia. Porque temos aquele momento que a gente fala assim, toda vez que eu estou no banheiro, isso é onde eu tenho as melhores ideias. Estou tomando banho, vem a ideia e depois eu me esqueço. Tem técnicas para a gente trabalhar cada um desses pontos. Vamos dar uma olhada nisso? Vou trazer para vocês 13 conceitos que vão ajudar a você a pensar fora da caixa. Aplicar isso é necessário, para a gente poder aplicar isso, é necessário exercício. É igual quando a gente vai para a musculação. Tem que ir, tem que fazer e ter rotina. Tem que ter constância e rotina. Aí você vai criar o hábito de pensar fora da caixa. Vamos ver juntos esses 13 conceitos? Vamos lá, anota aí. Primeiro de tudo, preste atenção ao seu redor. Você não vai fazer nada. Você chegou, observa o seu redor. O que tem ao seu redor? Muitas vezes, a gente chama, em espanhol se chama cegueira de talher. Então, você chega no seu ambiente de trabalho e você não consegue observar coisas que estão desorganizadas ou coisas que estão num processo ineficiente ou até mesmo dentro da sua casa. A gente tem a nossa casa dentro já da nossa rotina. Então, você sabe que as coisas já estão de forma automática. Mas existe alguma maneira de você otimizar o que você tem ao seu redor? A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar. A observação é uma fase prévia ao planejamento. Então, você observa o seu redor. Ok? Vamos passar para o segundo tema, que vem experimente coisas diferentes. Todos os dias, Pablo, todos os dias eu faço o mesmo percurso para o meu trabalho. Experimente fazer um dia um percurso diferente. Quem tem a oportunidade, de repente, de ir de bicicleta para o trabalho e utiliza o carro? Aqui em São Paulo, cada vez mais, o dia a dia do paulistano é necessário uma locomoção através de bicicletas, porque de carro não dá. Tem dia que você não pode sair porque tem rodízio, então você tem que buscar novas soluções. O caminho que você faz para o seu trabalho, ou o caminho que você faz para levar as crianças a determinados lugares, como, não sei, uma academia, para ir praticar um esporte ou coisa do tipo, faz alguma coisa diferente. Se você tem o costume de acordar e ir direto e, não sei, escovar o dente, tenta fazer, hoje eu vou fazer diferente, vou pegar a escova, vou botar a escova ali, enquanto eu estiver tomando banho, eu vou escovar o dente. Fazer algo diferente vai começar a modificar a sua rotina. E quando você modifica a rotina, você começa a experimentar coisas novas. Se permita experimentar coisas novas. Depois, você observou o ambiente ao seu redor. Começou a experimentar coisas novas, o que você faz? Muda o ambiente ao seu redor. Quando a gente muda o ambiente ao redor, vamos pegar uma experiência clássica. E nesse momento eu vou pedir a autorização de vocês para pedir uma ajuda. Vou pedir a minha diretora para dar uma forcinha no ar-condicionado, porque está fazendo um calor tremendo aqui. A gente tem que estar o tempo todo observando as coisas. Então, quando a gente fala em mudar as coisas ao nosso redor, a gente precisa pensar na época que nós éramos crianças.
Quem aqui já teve a oportunidade de acordar e a mãe falar assim, ó, hoje é dia de faxina? E aí a mãe ia lá, pegava a televisão que estava de um lado e passava para o outro. Agora é mais difícil, porque geralmente as televisões estão ficando presas na parede, alguma coisa mais complicada. Mas tempos atrás, a mãe pegava, mudava a televisão de lugar, passava o sofá para outro lugar, ou na cozinha tentava movimentar a geladeira, mudava a casa de lugar e você sentia que a energia da sua casa dava aquela modificada. Ou quem aqui tem aquele dia, isso acontecia muito quando eu era criança, minha madrasta fazia muito isso aos sábados, ela se preparava toda e dava aquela faxina na casa. Quando dava aquela faxina na casa, não que durante a semana ela não viesse mantendo, Flávia, ela vinha mantendo a casa, mas no final de semana ela dava aquele gás, o ar da casa fica diferente, o ambiente fica diferente. Então, muda o seu redor que você já vai perceber a diferença. Vai criar uma positividade maior no ambiente. E isso não é místico, nada disso, não. Estou falando que dá certo, ok? Vamos lá. Vamos para o próximo ponto. Aceite que você nem sempre tem as respostas. Geralmente, quando a gente tem um pouco mais de experiência nas nossas atividades, a gente começa a crer que a gente tem todas as respostas porque nós temos sabedoria suficiente ou conhecimento suficiente para aquele determinado tema. E aí, quando a gente se crê muito, é quando a gente cai do cavalo. Aceitar que a gente não tem todas as respostas, uma ferramenta importante e um método importante que a gente pode fazer é mesmo quando a gente tem certeza, é perguntar a uma outra pessoa, pedir uma segunda opinião. Muito disso faz o jornalista, que faz o seu texto e manda para a redação para dar uma verificada. Então eles vão dar uma revisada no que está feito. Ter a certeza daquilo que a gente está fazendo é muito legal, mas sempre tem uma maneira que a gente pode pensar, se pudesse ser feito diferente, como eu poderia fazer isso diferente? Eu não tenho todas as respostas. Já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes, de chegar e falar assim, Pablo, e isso aqui, como é que a gente faz? A minha resposta era, eu não sei. E isso, muitas vezes as pessoas vinham porque não, ou você é o chefe, ou você tem que ter esse conhecimento porque você é o esperto dessa atividade, você virar e falar, eu não sei, a pessoa até se assustava, porque ela acha que a gente tem que ter todas as respostas, e nós não temos que ter todas as respostas. É muito, muito sábio daquele que fala assim, olha só, isso eu não sei, a gente pode descobrir junto, ou deixa eu procurar, deixa eu me inteirar para saber e te dar uma resposta. Olha só, de repente uma pessoa que te traz uma dúvida, vai te aguçar a busca de algo diferente que você ainda não sabe. Então, aceitar que não temos uma resposta, todas as respostas, é algo que faz a gente pensar fora da caixa. Beleza? Seguimos. Eliminar a direção do objetivo do seu pensamento. Quando a gente tem, outra vez, determinadas ferramentas que a gente já domina, a nossa tendência é seguir nessas ferramentas. Vou dar um exemplo clássico para vocês. No meio farmacêutico, a gente tem que fazer, ou no meio industrial, a gente tem que fazer identificar a causa de determinados desvios num processo produtivo. Esses desvios, existe uma metodologia que a gente segue. Então, você tem determinadas ferramentas que já são rotina de você aplicar. Mas nem sempre aquela determinada ferramenta é a melhor ferramenta para análise de determinadas situações. Então, você tem que identificar qual a melhor ferramenta, identificar e sair dessa zona de conforto de sempre usar aquele determinado tipo de solução para aquele determinado tipo de problema. Buscar, por exemplo, buscar uma solução distinta a temas que você vem levando no cotidiano, que você acha que, para esse aqui a fórmula é isso, para isso a fórmula é isso. Nós não temos todas as soluções, nem todas as soluções estão construídas. Mas uma coisa importante, quando você identifica novos métodos ou novas maneiras de fazer, você tem que compartilhar isso ou registrar isso para que outras pessoas possam também utilizar e transformar isso no futuro. Isso é uma forma de compartilhar
compartilhar o conhecimento. Eu tinha um chefe que falava assim para mim, o sujeito, ele era muito engraçado, o sujeito tem que ser muito bom, porque se o negócio já está validado e leva 20 minutos, meu camarada, se ele faz em 15, ele tem que dizer como é que ele faz para a gente poder fazer em 15 também. Ou então ele está fazendo alguma coisa muito diferente que a gente não sabe. Então, se você identificou uma nova solução, busque soluções diferenciadas para problemas que, de repente, você acredita que você já tenha o caminho a seguir. Ok? Isso faz a gente ter um pensamento diferenciado e também faz a gente pensar fora da caixa. Aqui a gente dá continuidade, busque soluções criativas. Existem várias maneiras da gente estar resolvendo as mesmas questões. Ok? Encontre aquela que melhor vai se adequar a você. Saia do padrão, fuja desse padrão. Ninguém é obrigado a seguir um padrão. Mas uma vez que você identifique um novo método, comparta. Vamos passar para as outras 6? Exercite a criatividade, ela é como um músculo, a gente já teve a oportunidade de falar isso anteriormente, né? A gente vai trabalhar a criatividade através de quê? De técnicas. Por exemplo, eu tenho um problema que eu não sei a solução. Aconteceu alguma coisa com um amigo meu ou alguém que vem me pedir uma ajuda, fala assim, Pablo, eu estou com um tema aqui e não tenho a solução. Se a pessoa não conhece determinadas técnicas, ensina ela a ser criativa. Existe uma técnica de identificação de causa de determinadas ações que se chama a técnica dos 5 porquês. São 5 vezes que a gente vai perguntar o porquê determinada coisa aconteceu. Tipo, eu queria muito melhorar o cenário aqui para vocês. Aí vem o primeiro porquê. Por que eu queria melhorar o cenário para vocês? Porque eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente daquilo que eu já tinha perguntado, que eu já tinha apresentado. Vem o segundo porquê. Por quê? Porque eu quero estar melhorando continuamente. Já respondi o segundo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas saiam dessa mesmice de eu todo domingo estar falando na frente, dentro da minha casa, e vai chatear as pessoas. Eu não vou estar sendo suficientemente capaz de entreter as pessoas num domingo às 8 horas. Já veio o terceiro porquê. Por quê? Porque eu quero que as pessoas sempre estejam comigo me assistindo, claro. Já é o quarto porquê. Por quê? Porque eu me predispus a esse ano, e aí vem o meu objetivo principal, desenvolver pessoas através dos conhecimentos que eu adquiri durante esses 15 anos trabalhando na indústria farmacêutica. Viu como aplicar a técnica dos 5 porquês a gente vai encontrar a razão? Se eu lá atrás me dispus a desenvolver, buscar uma nova maneira criativa de fazer as coisas, eu estou exercitando isso, eu estou exercitando a minha criatividade para dar continuidade àquilo que eu havia planejado anteriormente. Busque maneiras criativas de se conectar com as pessoas. Antes, as pessoas que tinham contato comigo não tinham muito acesso, ou só tinham acesso à minha rede de Instagram para fotos minhas pessoais e da minha vida pessoal. Eu registrava lá momentos, eu registrava lá coisas de alegria da minha vida, mas eu decidi mudar a forma como eu me conecto com os meus amigos e mudar a forma como eu me conecto através dessa rede. Porque eu identifiquei que essa rede, como um meio de desenvolvimento do meu novo projeto, ela se encaixava mais num perfil profissional. Então eu decidi fazer uma renovação disso e mudar a forma como eu me conecto com as pessoas através dela. É um exemplo de identifique como se comunicar, novas formas de se conectar com as pessoas. WhatsApp, Instagram, já me desafiaram a entrar no Twitter também. Então, outra forma. Então, eu recebo feedback e vou buscando novas formas criativas, novas formas de estar me conectando com as pessoas. Ok? Então, vamos passar para o amplie o seu repertório. Vamos lá. Live. A gente tem a live, a gente tem
o material disponibilizado durante a semana e a gente tem os stories. Hoje eu tenho 3 meios de me comunicar com vocês. E dentro desses 3 meios eu vou variando a forma como eu vou apresentando a vocês. Façam o mesmo dentro daquilo que vocês estão se predispondo a sair dessa rotina utilizando novas ferramentas, ampliar o seu repertório. Se você tem um problema com determinada pessoa, já buscou uma maneira de solucionar esse problema em conjunto com a pessoa? Porque essa semana eu tive muitas perguntas falando de como solucionar problemas, como lidar com o meu chefe. Teve uma pergunta muito interessante, que é como lidar com o meu chefe de uma maneira onde ele deixe de ganhar sempre. E aí eu falei sobre técnicas de negociação. Existem várias técnicas, várias coisas que a gente pode estar abordando aqui e que eu tenho a oportunidade e a proatividade de estar trazendo para vocês. Eu não me importo de buscar aquilo que eu não souber e compartilhar aquilo que eu já conheço. Então, quer desenvolver melhor a relação com o seu chefe, porque você percebe que você tem todas as respostas para ele, mas quando você está na frente do seu chefe, você não consegue dizer dessa maneira? Elabore. Se é o seu chefe que quer falar com você, você vá e escute o que ele tem para falar para você. Anote os principais pontos e depois você pergunta a ele, valida aquilo que você anotou. Você falou tal coisa, é isso mesmo que eu entendi? Porque a resposta para isso é tal coisa. Agora, se é você que quer levar alguma coisa para o seu chefe, se prepare previamente. Anote quais são os pontos que você quer conversar com o seu chefe, quais são as suas justificativas ou quais são as suas evidências para aquilo que você quer conversar com ele e vá até ele e negocie com ele. A melhor relação que tem se chama ganhar-ganhar. É aquela onde, no momento que você está com o seu chefe, você consegue ter uma relação de apontar quais são os principais pontos que você gostaria de desenvolver com ele e receber dele quais são os principais pontos que ele gostaria de resolver com você. Não vale, e aí é perda para qualquer lado, você ter uma reunião ou determinado tema com seu chefe, sair de lá e ir com seu amigo, o seu colega de trabalho e falar, poxa, fulaninho é terrível, não consigo tratar com ele. Isso que você está falando para o seu amigo, fala com o seu chefe. É um ser humano como você. Todos nós erramos, todos nós temos virtudes e temos defeitos. De repente, você pode ajudar o seu chefe ou pode ajudar o seu colaborador a melhorar nesse sentido. Basta estar aberto também para ouvir. Porque a gente tem que ter muito mais do que falar, a gente tem que saber ouvir, porque é através disso que a comunicação vai fluir. Beleza? Bom, converse mais com as pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo é algo que ajuda tanto a vocês quanto a mim, porque através disso eu consigo identificar quais são as necessidades do meu meio e ajudar vocês a se desenvolver. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. E aí, qual é a sua dificuldade? Me conta, fala para mim, manda a sua pergunta. Vou lembrar de novo, para aqueles que foram chegando durante o processo da live, faltando 15 minutos para a live terminar, não tem problema, você vai deixando a sua pergunta e com 15 minutos para a gente terminar a live, a gente vai trabalhando na leitura de perguntas e respostas aqui, beleza? Então com 15 minutos eu vou estar respondendo aí as perguntas que forem surgindo na live. A minha diretora vai me dizendo aqui se já tem, como é que vai, e a gente vai trabalhando dentro desse tema. Conversar com as pessoas. Através disso, é um caminho de 2 vias. Desenvolve tanto um quanto o outro. Sempre trabalhar com a conversa é uma solução que te leva a pensar fora da caixa. Se você acha, se a gente pega e fica somente na parte teórica da coisa, somente nos livros, by the book, a gente não vai conseguir pensar algo que esteja fora daquele contexto. Então, conversar, perguntar, demonstrar, compartilhe às vezes uma dificuldade que você está tendo. De repente uma pessoa que não tem nem conhecimento sobre determinado tema pode falar alguma coisa que vai te fazer acender aquela lâmpada e vai te ajudar a dar a solução. Já ouviram falar de técnicas de brainstorm? Já falei sobre isso, creio que na primeira live.
Você junta um grupo de pessoas e não vai lhe dizer não para as ideias que vão surgir. E aí, sobre um determinado tema, vocês começam a desenvolver determinados assuntos. Mas bota gente que não tenha nada a ver um com o outro. Nesse tipo de técnica, quanto mais diferentes forem as pessoas desse ciclo, melhor é o resultado, mais inovador vai ser o resultado. Melhor é o pensamento fora da caixa. Se você bota todo mundo para desenvolver determinado tema, que são expertos daquele mesmo tema, sabe o que vai acontecer com essa caixa? Vai fechar. Porque você vai estar num ciclo fechado. Todo mundo com o mesmo tipo de conhecimento vai dar o mesmo tipo de resposta. Então, busque um grupo mais diversificado possível e dentro desse grupo diversificado, você vai ver que as melhores soluções vão sair e soluções diferenciadas. Tem um vídeo muito batido acho que é do Cortella, que é um pensador que está aí muito famoso que a gente tem, onde ele fala que a empresa P&G, há muitos anos atrás, isso já tem tempo, eu era operador, vi esse vídeo pela primeira vez, a P&G ela desenvolveu um sistema com o pessoal de engenharia que identificava uma falha que eles estavam tendo e que só no consumidor final estava sendo possível observar e estava gerando muita reclamação. Vocês conhecem a Colgate, a pasta de dente Colgate. Então, a Colgate ia para o mercado só com a caixinha, faltava a pasta de dente, o blister ali. E aí, a engenharia desenvolveu um sistema ultra importante, ultra tecnológico para a época e criou uma balança que identificava quando a caixinha estava indo com ou sem blister dentro. E aí essa balança ia, parava toda a linha de processo e a balança expulsava aquela caixinha que estava vazia. Se investiu milhões de reais nessa tecnologia e a Colgate deixou de ter o problema. Todo mundo feliz, o diretor da planta feliz, todo mundo muito contente. Passou o tempo, eles foram lá para ver a maravilha, porque já tinham quase um ano que não tinham mais reclamação de mercado. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram, a máquina tecnológica desenvolvida estava cheia de poeira, estava desligada. Aí eles chamaram o operador da linha e falaram: o que é isso aqui? O que está vendo? A gente vai começar a ter reclamação de mercado. Não, doutor, não vai ter reclamação de mercado, não. Aí como que não? Não, sabe o que acontece? Essa máquina que vocês colocaram aí, quando a gente estava trabalhando, passava uma caixa sem o blister, ela parava e parava ali inteira. Para a gente poder voltar, a gente levava mais de 10 minutos. E isso dava muito trabalho. Ué, e como é que vocês fizeram? O senhor está vendo aquele ventilador ali? Ele tô. Então, quando a máquina está ligada e vem alguma caixa sem o blister, aquele ventilador fica ligado 24 horas. Enquanto a gente está rodando a linha aqui, o ventilador está ligado. Sabe o que acontece? A caixinha vem sem o blister, quando passa na frente do ventilador, automaticamente ele joga lá para fora. Ou seja, a engenharia, um grupo de técnicos, e olha, eu não estou falando mal da área de engenharia, porque eu sou engenheiro, veio daí. Um grupo de técnicos se juntou, desenvolveu uma ferramenta para solucionar uma reclamação de mercado. Encontraram uma ferramenta, teve o seu custo de investimento, mas de repente não trouxeram para essa análise de problema um dos envolvidos, que eram os operadores. Então a máquina tecnológica desenvolvida levava muito tempo e a linha de produção, quando ficava parada, a linha de produção, quem trabalha numa produção industrial sabe que uma máquina parada é dinheiro jogado fora. Então a linha de produção estava parada e a solução implementada pelos operadores foi tão simples que com um pouquinho de dinheiro, investimento num ventilador, se solucionava o problema. Isso aí é um exemplo de que o pessoal de operação, nesse momento, pensou fora da caixa e o pessoal de engenharia, nesse momento, pensou num grupo de espertos. O que eles fizeram? Eles fecharam as caixinhas deles. Ok? Entenderam o problema? Acabamos de falar justamente sobre isso. Quando você entende efetivamente o problema, você pode encontrar soluções diferenciadas. Nós temos a mania
de quando identificamos determinado ponto, já falar, a solução para isso é tal coisa. Isso aí é da nossa cultura. Nós não identificamos a fundo o que realmente representa o problema para aquele determinado assunto. Então, abre sua mente. Quando você tiver um problema para resolver, não vai para a solução desse problema já com a solução. Tenta pensar o que você poderia fazer, o que pode ser efetivamente o problema daquele tema. De repente você vai encontrar uma solução muito mais diferenciada daquilo que você previamente estava pensando. Ok? E vasculhe seu inconsciente. Dê a oportunidade da sua mente fluir. Lembra que eu falei no início da live? Aquele momento, onde é que é o momento que você gera ideias? Onde é que é o momento que te dá acende aquela lâmpada? Então, esse momento você tem que identificar. Se esse momento é o momento que você está tomando banho, não sei, compra uma caneta daquelas que dá para marcar no ladrilho e escreve ali a sua ideia. Para lá depois você tirar ela, botar no papelzinho e poder desenvolver. Se é o momento, Pablo, o momento que eu me deito é o momento que eu efetivamente começo a ter ideias. E aí a minha mente começa a fluir. Sabe por quê? Você permitiu o seu inconsciente, o seu subconsciente a te trazer informação. Então, se permita, identifique qual é o momento que você efetivamente pensa coisas diferentes. Identifique esses momentos e tenha mais desses momentos. Exercite isso. Se à noite, a hora que você deita, é o momento que você realmente tem ideias, você está naquele sono assim, saia, levante e vença a preguiça, porque a gente está já teve um dia longo, já teve um montão de coisa que você solucionou. Vença a preguiça, abre um caderninho, escreve e aí vai dormir. O principal você já fez, já registrou, já está ali a sua ideia. Depois você vai esquecer isso, ou vai ser guardado outra vez no seu subconsciente. Desenvolva, se permita, exercite. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês de conhecimento é algo que não agrega nada se você não tentar botar em prática. Lembrando que a gente precisa o quê? Exercitar a criatividade. Então, todas essas técnicas, todos esses 13 passos, até agora a gente viu 12, todos esses 13 passos necessitam exercício. É legal de fazer? É muito legal. Dá trabalho? Dá trabalho. Faz a diferença? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Agora, Pablo, você está falando, mas esse negócio não dá para aplicar. Claro que dá para aplicar. Você tem vários exemplos aí que mostram. Novamente, vai lá e olha o Google. Olha lá os estagiários. Não estou fazendo propaganda do filme, estou falando que dá para avaliar isso que a gente está falando de pensar criativamente, pensar fora da caixa, observando coisas simples. Um filme, vendo um filme você consegue identificar isso. A Google não faz ninguém trabalhar menos, ao contrário. A técnica deles aplicada de pensar com criatividade faz com que você pense no seu trabalho 24 horas por dia. Porque você vai estar pensando no trabalho no ônibus, você vai estar pensando no trabalho em casa, você vai estar pensando no trabalho conversando com a sua família. Isso faz com que a gente tenha uma vida diferente da que a gente vem levando hoje. Quer mudar a sua vida? Pensa fora da caixa. Começa a quebrar os paradigmas que tem. Quem é que vai ganhar com isso? Só você. Quem é que vai perder com isso? Ninguém. O que eu posso perder? Deixar de tentar. Mais vale a gente se arrepender por aquilo que a gente fez do que se arrepender de não haver tentado. Erros, todos nós vamos cometer. Vou dividir com vocês aqui um dos meus maiores erros de quando eu era operador. Eu sempre tive um lema de querer ser bom naquilo que eu estava fazendo, porque eu acreditava que eu seria tão bom que eu nunca poderia ser demitido. Então esse foi o meu lema. Quem me conhece já há mais tempo sabe que o meu lema era ser tão bom, tão bom, tão bom, que não vão ter como me mandar embora. Então, eu era um cara que me desenvolvi, me destaquei na minha área de trabalho. E nesse dia a gente estava para iniciar, quem trabalha no ramo, na indústria, chama partir uma fábrica.
É começar a primeira vez a trabalhar dentro de uma fábrica nova, a gente vai inaugurar. O meu chefe falou, Pablo, a gente trabalhava com tanques e reatores. Você, por favor, joga 500 litros de solvente naquele reator ali e aí você pode ir para casa. Deixa lá recirculando e vai embora. Beleza. Joguei os 500 litros de solvente. Solvente é uma base que a gente utiliza na formulação química, que é a base de determinados produtos. Como é a parte mais líquida da coisa, né? A parte mais solúvel da coisa. Joguei o solvente lá e fui recircular, fui limpar aquele tanque, que era um tanque novo, fui fazer a limpeza desse tanque. Mas eu, com a boa vontade, liguei a máquina, observei, o processo estava em transferência, e aí a gente tinha a opção de transferência ou recirculação. Estava em recirculação. Então, aquilo que estava dentro do tanque ia ficar lavando aquele tanque ali e eu ia poder ir para minha casa. Só que havia um erro de lógica, de programação, e o que estava escrito no sistema recirculação era transferência. Conclusão, quando eu liguei a bomba para fazer a recirculação do tal tanque com 500 litros, eu joguei 500 litros de solvente numa fábrica zero. Virou uma cachoeira. Uma cachoeira. Eu falei, pronto, perdi meu emprego. Eu ia ser tão bom e perdi meu emprego. Estava muito confiante naquilo, achava que eu tinha solução, achava que eu sabia tudo, achava que eu tinha todas as fontes que pudessem dar errado, mas eu quis fazer aquilo sem consultar ninguém, sem dividir, sem perguntar, e joguei 500 litros de solvente dentro de uma fábrica nova. Errei, não tem por onde falar, foi uma falha de operação minha, né? Mas tentei, fiz alguma coisa diferente. Nesse caso, o problema não foi tão grave, eu continuei trabalhando e continuei me desenvolvendo. Mas é uma lição que eu levo, que eu aprendi para o resto da minha vida e que eu sempre comparto isso com todas as pessoas que eu conheço quando eu tenho a oportunidade. E hoje estou compartilhando aqui com vocês. Ok? Bom, vimos 12 pontos aqui. Está faltando o 13º. Qual seria esse 13º ponto? Alguém tem alguma ideia? Vou falar para vocês. É o que eu vou fazer ao término da live. Olha só o que é o 13º ponto. Não vou fazer mais nada. É o momento que eu vou tirar para relaxar minha mente e deixar a mente fluir. Esse momento é os momentos que vem o maior número de insight na nossa vida. Quando você está relaxando, quando você está descansando, limpando a sua mente. E aí, o seu subconsciente trabalha ativamente e vai te munindo de informação, vai te munindo de memórias e você consegue ser mais criativo nessa hora. Pablo, eu vivo num mundo tão complicado, a minha vida está muito complicada e eu não tenho como fazer isso. Exercício. Exercite ter esses momentos. Tire meia hora do seu dia. Né? Tire meia hora do seu dia. Trabalhe isso dentro de você. Claro que você tem tempo. Claro que você tem tempo. Nós podemos. Você pode. Eu posso. Já trabalhei a semana inteira, além do meu trabalho de rotina, tem esse meu trabalho que eu me predispus a estar fazendo. Estava super empolgado, super motivado para estar aqui com vocês hoje. Preparei a apresentação e em um momento eu falei assim, como eu quero fazer essa apresentação? Sabe o que eu fui fazer? Fui treinar, fui relaxar. É assim que eu faço hoje para poder relaxar a mente. Fui fazer meus exercícios, fui limpar minha mente e aí fluiu como eu gostaria de para abrir a sua mente e fazer você pensar fora da caixa não faça nada. Não faça nada. E aí, vai exercitar isso? Vale a pena? Claro que vale. Traz solução? Traz muita solução. E principalmente para aquelas pessoas que falam assim, Pablo, eu estou saturado, psicologicamente eu estou abalado, não estou conseguindo, não fluo mais nada, não consigo entregar mais resultado. Amigo, quando a gente fala isso, o nosso chefe fala assim, tira férias. O que ele está falando para a gente? Não faça nada.
Descansa. Eu consigo identificar qual é o momento que eu tenho que tirar férias, é o momento que eu já não consigo render. Identifique isso em você. De repente, você precisa de um momento seu. Você precisa parar e ter um momento consigo. Olhar para dentro de você, refletir, respirar, se permitir respirar para que as coisas possam fluir. A solução pode estar na sua frente ali e você está fechado dentro da caixa. Abre a caixa, sai dela e pensa fora. A solução pode estar muito próxima para o seu problema. E se você tem algo para compartilhar, quer compartilhar comigo, compartilhe, eu estou aqui para ajudar. Vou fazer você ter um insight diferente, pensando fora da caixa. Estou aqui para ajudar. Manda sua pergunta. Estou aqui para estar ajudando, estou aqui para estar participando junto com vocês. Para isso eu me predispus a estar aqui com vocês todos os domingos e trazendo gente também para ajudar. Para não ficar muito monótono, vamos inovar. Na próxima semana eu vou estar trazendo um professor aqui para conversar com a gente. E aí, o professor se chama Lucas Bueno, vou estar trazendo ele e ele vai contar como ele fez para, no momento de pandemia, conseguir desenvolver o trabalho com os alunos dele. Uma forma criativa, uma forma inovadora e uma forma que ele pensou fora da caixa e foi um líder naquele momento. Ok? Bom, vamos lá. Dito tudo isso, para não ficar tão monótono, vou ler um pouquinho do tipo de perguntas que vão surgindo por aqui e a gente vai estar debatendo essas perguntas e vamos ver se eu consigo trabalhar na ajuda aí ou dar uma determinada recomendação para vocês, ok? Vou dar uma olhada aqui, vamos lá. Como lidar com uma crítica negativa por um erro meu dentro da minha empresa, de uma maneira construtiva e não perder o cliente? Bom, deixa eu ver se eu entendi bem. Você errou. E trabalhar isso construtivamente, primeiro de tudo, reconhecer, não sei nesse caso se é o seu cliente, reconhecer para o seu cliente que você errou. Falar, eu errei. Ao momento que você fala que você errou, o cliente geralmente quando vem para fazer uma reclamação, o que ele espera é uma solução. Qual é a solução para o cliente naquele momento? Primeiro você reconheça o seu erro, soluciona o problema do cliente. Isso vai fazer com que o cliente crie aquela conexão com você. E aí você identifica onde você errou, pergunta ao cliente como eu errei, ou se você já identificou como você errou, fale para o cliente o que você vai fazer para que aquilo não volte a acontecer. E leve isso para você, para que seja uma lição aprendida. Nas empresas, muitas vezes, a gente fala, vamos registrar as lições aprendidas. Mas poucas vezes a gente retorna naquelas lições para seguir aprendendo com elas e não cometer novos erros no futuro. Quando a gente busca a excelência naquilo que a gente faz, reconhecer o erro é o primeiro ponto, solucionar o problema é o segundo ponto e demonstrar para a parte interessada, nesse caso o seu cliente, como você pretende fazer para que aquilo não volte a ocorrer é o terceiro ponto. Ok? Você vai tratar o que, o como e o porquê. Mais uma. Tenho dificuldades em reportar ao meu superior. Tenho dificuldades de reportar ao meu superior que me estendo muito. Como posso ser objetivo? Ok. Tenho dificuldades, obrigado diretor pela ajuda com a letra. Tenho dificuldades em reportar ao meu superior porque eu me estendo muito. Como posso ser objetivo? Como quer ser objetivo? Primeiro ponto. O que você vai falar com o seu superior? Anota exatamente sobre o que você quer falar com ele. Anota o ponto que você quer falar com ele. Fulano, eu vim falar com você sobre os meus objetivos do ano. Eu não consigo identificar determinado ponto. Esse ponto em específico, vamos lá, vamos botar que você está com uma dúvida num ponto das suas metas do ano. Esse ponto específico, eu não entendi o que quer dizer. Você pode me dizer? Você falou o que está acontecendo, o que você não entendeu e perguntou a ele o que ele quer dizer com aquilo. Se é um caso de um feedback que o seu superior está te dando,
anota e depois você pergunta diretamente a ele se aquilo que você entendeu era o que ele queria passar para você. Vamos supor que o seu chefe ou seu líder falou que você vem chegando atrasado. Que seja esse um ponto. Vamos pegar um ponto bem simples e corriqueiro. Seu chefe falou, fulano, você anda chegando atrasado. Geralmente, a nossa justificativa é falar assim, olha, estou tendo um problema, assim. Ele não quer saber que você está tendo problema. Ele está te trazendo um fato de que você está chegando atrasado. O outro ponto que a gente pode ir é na resposta, ok, eu chego atrasado, mas eu estou saindo bem mais tarde. Se a sua empresa não tem um horário flexível, essa sua resposta é desculpa, não é solução. A solução para o seu problema é você chegar atrasado. Ele chegou e te disse, você chegou atrasado, você anotou. Ele continuou falando lá, te passando as informações, e no final você vai falar, bom, do ponto do chegar atrasado, eu identifiquei aqui que você falou que eu chego atrasado, eu cheguei tal dia, e a minha proposta para melhorar isso, aí você já vai dar uma proposta de como você vai solucionar, eu vou resolver, vou sair mais cedo de casa, vou pegar um outro meio de chegar, busca uma maneira criativa de apresentar uma solução para o seu chefe. Não se estenda, fala para ele aquilo que ele está comentando com você. Não mude o caminho e seja objetivo. Quanto mais objetivos somos, mais fácil é a relação. Quero trabalhar em uma área onde não tenho experiência. Estive na Caixa, quero sair. Como me apresentar a uma entrevista de emprego e pedir uma oportunidade? É isso? Estive na Caixa? É isso, diretor? E quero sair. Como me apresentar em uma entrevista de emprego e pedir uma oportunidade? Entrevista de emprego. O que você tem que fazer? Literalmente, você está numa entrevista de emprego, você está se vendendo. Você vai vender o seu produto. E que produto é esse que você vai vender? Você. Então você tem que identificar, primeiro, o que você tem de melhor. Você tem que saber o que você tem, quais são os seus pontos fortes, o que vai fazer a diferença para que aquela empresa te contrate. Ou o que vai fazer a diferença para que você ocupe aquela determinada nova posição que você não tem experiência. Identifique o que naquela posição que você está almejando é um diferencial que está em você e que hoje a empresa está procurando. Veja, você não vai ser contratado porque você vai ser contratado não porque você tem muita experiência, mas como você vai lidar com aquela situação. Identifique como você pode contribuir, somar, mesmo não tendo determinada experiência. Eu tenho força de vontade. Força de vontade é algo que na empresa eles estão necessitando. Vou dar um exemplo. Toda vez que numa indústria química alguém vai contratar alguém, geralmente a gente trabalha com horários de turno. E aí tem turno manhã, tarde e noite. Qual é o horário mais desejado pelas pessoas? Manhã. O segundo maior, o horário da noite. Qual é o horário que ninguém nunca quer trabalhar? O horário da tarde. Quando a empresa está contratando, todo mundo fala que tem disponibilidade para trabalhar à tarde. Uma vez contratado, todo mundo começa, olha só, eu não posso continuar trabalhando à tarde, tem como me mudar de horário? Então você, para poder alcançar determinados objetivos, você fala que está disposto. Quando você alcança determinado objetivo, você muda o conceito. Meu conselho a você, minha orientação a você é, identifique quais são os pontos fortes que você tem e que vão somar para aquela determinada posição que você está buscando. E identifique principalmente, que é a parte mais difícil, quais são os pontos de desenvolvimento que você identifica em você e leva para a entrevista. Quanto mais sincero você for, maiores são as suas chances de alcançar aquela determinada posição que você está almejando. Ok? Pontos fortes e áreas de oportunidade. Mais foco nas áreas de oportunidade e não vai utilizar áreas que você é forte como algo que você se sobrepassa. Eu sou tão organizado que não consigo. Isso não vale, isso não cabe e isso não cola. Ok? Bom, pessoal, diretora, mais alguma pergunta? Não? Vamos encerrar. Agradeço aí a vocês.
a presença, está virando a nossa rotina. Está aqui a maneira de estar ajudando. Mais uma semana concluída. Estou muito feliz. O meu sentimento no final dessa live é um sentimento de felicidade, de estar transmitindo conhecimento, de estar podendo compartilhar um pouco do meu domingo aqui com vocês. Agradeço a vocês por estarem aí no domingo. Afinal de contas, é do interesse de todos nós estar nos desenvolvendo. Pode ser o objetivo de cada um de vocês, como é o meu também. Espero vocês aqui no próximo domingo com uma coisa nova no nosso canal, uma coisa nova que vai trazer mais um pouco de conhecimento e vai agregar valor. Vamos sair um pouco da monotonia aqui de só eu estar falando, vamos trazer alguém de fora, vamos trazer um ambiente externo para poder, alguém do ambiente externo para poder estar colaborando e somando. Tem dúvida? Tem necessidade de desenvolver? Quer continuar me perguntando? Me manda um direct, eu tenho como estar te ajudando. Sai da caixa, faz diferente. Começa, você tem 13 pontos novos, eu vou subir todo o material depois lá no Instagram para que vocês possam ter acesso. Tem 13 técnicas novas, não precisa trabalhar as 13 de uma vez e nem sempre trabalhar só essa de não fazer nada, e não vale. Busca estar exercitando cada uma dessas técnicas, revisa cada um dos pontos. Tem aqui, ó, 6 mais 6. Busquem estar trabalhando isso durante a semana e vai fazer toda a diferença. Semana que vem, eu quero que vocês me digam o que andou fazendo a diferença pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa, vai fazer toda a diferença para vocês e tem feito para mim. Vem comigo.